Meninas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aprendiz de Escritor. Tá assim, nossa, muito legal. Quando eu imaginei começar esse projeto, eu sabia que ia ser legal, mas eu não sabia que ia ser tão legal reconversar com os meus alunos. Para você que é novo aqui nesse podcast, eu convido alunos da Jornada de Escritor que se tornaram escritores, fãs que se tornaram escritores, para conversar, para bater um papo e para me ajudar a conduzir esse papo, eu trago aqui a nossa Jaque. Eu aponto para o lado, porque na minha tela aparece a câmera de todo mundo, mas para vocês só aparece a minha. É porque ela está bem aqui do meu lado. Jaque, minha co-hosting, manda aí quem a gente tem hoje para conversar. Vamos apresentar quem eu sequestrei para o podcast, né? Gente, hoje algo me diz que vai ser um papo muito quentinho, muito gostoso que a gente vai ter hoje. Essa escritora que me tirou o suspiro uma tarde inteira, porque depois de muito tempo eu nunca fiquei lendo uma história do começo ao fim em um dia só. Realmente, é fantástico. Hoje a gente vai conversar com a autora de Sara, autora do livro que está disponível ainda no Wattpad, Suspiros de uma Vida. Essa história tão quentinha que cativou a gente muito, mas muito mesmo. Ana Kubiak, falei certo, Ana? Falou certinho. Uhum. Tudo bom, pessoal? E aí, Nossa, muito feliz de estar aqui. Meu Deus do céu, nem imaginava que você me chamar. Imagina, aqui a gente não esquece de ninguém, a gente lembra de todo mundo. Gil, seu microfone. Falando do mundo, né? Uma hora a gente vai falar, uma hora a gente vai passar por todo mundo, não vai faltar episódio de podcast aqui para a gente conversar com todos os alunos da jornada. Uma playlist completa no Netflix. Isso aí. Isso aí. E aí, Ana, como é que anda a sua vida de escritora? Se apresente um pouco para a gente e já aproveita e conta um pouquinho da sua história também. Então, eu sou a Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Kubiak. Eu moro no Paraná. O sotaque é um pouquinho diferente, né? Maravilhoso esse sotaque. É lindo, é lindo. Da jornada. É incrível. É muito engraçado que eu vejo o sotaque forte dos outros e a gente não se percebe, né? Mas tudo bem. Então, a minha vida tá muito corrida, meu Deus, gente. E eu não tô conseguindo ter tempo para continuar a fazer as histórias. Que tristeza, gente. Denúncia aqui. Denúncia! Senhor, gente, eu quero escrever esse livro mais detalhado, né? Eu já falei várias vezes para a Sensei, até foi uma opinião dela quando eu comecei a jornada, né? A fazer ele menor, né? Mais enxuto por causa do one shot, né? Mas eu tenho muita vontade de escrever ele completinho, porque tem muita coisa e a Sensei sabe o final e eu quero colocar ele nesse final, quero que o pessoal saiba como é que termina tudo, né? Ali foi só uma basezinha. Mas eu quero terminar. Minhas expectativas. Você suspirou com... Aqui, só para mostrar o Suspiros de uma Vida. Não, peraí, deixa eu mostrar a imagem, né? Uhum. Esqueci. Eu falei que eu ia fazer isso na apresentação. Cadê a receita? Você já me pedir, né? Brincadeira. Eu ia fazer essa brincadeira. A receita desse biscoito aqui, ó, que todo... Porque, só para contextualizar, né, logo no início do livro, a Ana descreve a receita desse biscoito, e é essa receita aqui que é o gatilho para o flashback. A gente vai contar um pouquinho mais da história, a Ana vai contar um pouquinho mais do que é a história, mas, enfim, é esse biscoito aqui que arranca desejos e vontades de todos os leitores. Estou até hoje me imaginando tomando um café, tomando leite com bolachinhas. Como é que é? Colaxe? É isso? Colaxe. Na verdade, eu não sei falar direito, mas é colaxe, eu acho. É biscoito polonês, né? Aqui a gente fala biscoito polonês. Mas é muito gostoso.
Agora pronto, a gente nem começou o podcast, já tô com expectativas criadas, coração quentinho, antes de apresentar a história. Eu quero Já... biscoito, agora fiquei com Gente, fome. não, já era. Meu cérebro vai parar. Mas aí, conta um pouquinho sobre a história, Ana, pra gente. O que é Suspiros de uma Vida? Suspiros de uma Vida de uma Senhora, né? Que ela começa com ela já de idade, né? 91 anos, contando para a filha um pouquinho, na verdade, ela relembra do passado com os biscoitos, né? Que torna ela a lembrar do passado dela, da infância dela e de como eles vieram para os Estados Unidos, né? Daí ali ela sai um pouco de perto da filha para começar, daí ali ela lembra de tudo, de como foi a infância, do lugar onde ela cresceu, lá na Polônia, e por que eles tiveram que sair de lá, né? Que foi bem durante a Segunda Guerra. E como eles acabaram se separando, que essa foi uma das cenas que acabou comigo quando eu estava escrevendo. Não Gente, só com Só você. com você? Não só com nossa, você. Você tem certeza? gente, eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu tava no meu trabalho e não tinha ninguém assim, não tinha ninguém, glória a Deus, assim. E eu tava bem tranquilo. E eu comecei a escrever quando foi na metade da cena, assim, eu não tava conseguindo mais. Tava me embaçando o olho de lágrimas, assim, eu tive que parar. Eu tive que parar para voltar depois, porque dei uma volta, assim, mas não consegui continuar. Para depois, né, dar sequência, mas naquela hora eu não ia conseguir. Entrei demais, demais. Mas Isso que foi isso muito é bom. ótimo. As pessoas quando me perguntam, né? Tipo, ai, Ju, como é que eu faço para colocar mais detalhes na história? Como é que eu faço para realmente arrancar emoções? Cara, quando você também, como autor, se envolve na história, fica mais fácil você conseguir passar também, transmitir essa emoção pro seu leitor, né? Muito legal. Eu também, diversas vezes já parei por causa das lágrimas. Uhum. Fica muito fácil. E você conhecer o que você está falando, né? E como você desde o início está fazendo a história, se torna muito mais fácil, né? Não sei, não sei, você conhece bem o personagem e é diferente. Quando você tá quando é o personagem narrando, quando é uma terceira pessoa, né? Eu não Sim, escrevi ainda como uma terceira pessoa, mas foi um desafio também, porque eu tinha que ser a Sarah. Não podia ser outra eu, né? Tinha que ser a Sarah. É uma experiência muito incrível. é verdade, você narrar em primeira pessoa. Eu prefiro em terceira, mas questões de preferência mesmo. Eu gosto mais de poder ampliar o universo, né, daquele personagem e mostrar outros pontos de vista de outros personagens de uma forma mais profunda com o terceiro. Mas eu narrei já em primeira pessoa, né, no Quente como Cachorro Quente, inclusive é primeira pessoa. No conto também é primeira pessoa. Então, assim, foi desafiador. Para mim foi desafiador, mas com certeza. Tanto que dá uma ligação maior com o leitor e uma ligação maior com o autor, né? Porque quando você está em terceira pessoa, você é muitos. Você pensa, né, no ponto de vista de todos os personagens ali. Quando você está em primeira pessoa, apesar de você também pensar nos outros personagens, foi o que você falou, você tem que ser, né, aquela pessoa para conseguir narrar. Nossa, Uhum. isso eu Na acho verdade, super interessante toda essa conversa. Inclusive, a gente teve essa conversa no clã essa semana, né? Sobre escrever em primeira ou em terceira pessoa. Eu até, Uhum. gente, eu amo escrever em primeira pessoa. Eu acho que eu só escrevo em primeira pessoa. Eu gosto de jogos em primeira. Essa ideia de vestir o personagem, sentir o personagem, eu acho fantástico. Tanto que eu não consegui sentar para escrever qualquer outra coisa depois de Sombras do Passado, porque eu fiquei destruída no final do livro. Eu precisava me recompor para depois tentar escrever alguma outra coisa, mas eu acho fantástico isso. na verdade, depende muito do livro também, né? Tipo, ali pedia que fosse ela falando porque eram as lembranças dela, né? Não fazia nenhum sentido ser narrado por outra pessoa. Então, depende muito do livro também. Exato, exato. Isso é até uma das coisas, né? Uma das aulas da jornada é sobre narrador.
E isso tá lá na fase da base da história, justamente porque é estratégico, como a Ana falou, tipo, depende da história, sabe? Tem histórias que realmente vão pedir mais primeira pessoa, né? E tem uma estratégia por trás, né? Do como, do porquê que você usa a primeira pessoa. E, de fato, se fosse terceira, ia afastar muito do leitor ali na sua história, né? Uhum, exatamente. E ali ela, continuando, né? Ela conta como eles vieram para os Estados Unidos, mas nessa cena que eu acabei desabando, é como eles se dividiram, né? Porque eles tiveram a grande ideia, né? De se dividir um pouco para os Estados Unidos e um pouco para o Brasil, para tentar se reerguer, né? Porque eles acabaram deixando tudo na Polônia. Eles não conseguiam levar nada, né? Até para eles ir até esse lugar era muito difícil. Então, daí ali eles começaram a se reerguer. A mãe, batalhadora sempre, né? Conseguiu ali com os dois filhos pequenos, né? E um que era o filho mais velho. E o pai ficou com as duas meninas, né? As duas mais velhas, assim, que eu pensei muito nessa parte, a parte da funcionalidade, assim, sabe? Achei Porque a muito gente. legal, assim, só te interrompendo de novo, eu achei perfeito, assim, como que você separou, porque eu acho que se for pensar com o pensamento das pessoas da época, eles teriam o mesmo pensamento, entendeu? De como você separou eles, assim, foi muito lógico, foi muito bom. Isso que eu pensei, porque todo mundo fala, né, eu sou jovem, mas a minha alma é velha. Então, qualquer coisa que eu pensasse, eu acho que estaria no caminho. Então, como eu convivo com a minha mãe e tudo, como ela falava que era na época, né, que imagine, né? O meu avô faleceu muito cedo. Daí quem ajudava eram os filhos mais velhos, né? E como que a mãe ia conseguir sozinha, né? Sem um homem. Então é claro que o filho mais velho ficou com ela e o filho mais novo também, porque precisava de um colo de mãe. E ficou uma das filhas, a mais nova, que é a Sara. E o pai ficou com as duas filhas mais velhas, assim, né? Que vieram antes da Sara, né? Para ajudar, né? Porque o homem sozinho também, né? Jamais, não se vira, ainda mais naquela época. E Exato, ainda mais naquela época. quem fazia o trabalho de casa era a mulher, a cozinha. Apesar dele ser um chefe de cozinha, né? Mas ele não tinha o trabalho de casa, né? Então é bem essa parte que eu pensei, sim, que eu maquinei. Graças a Deus, nossa, eu fico muito, muito feliz com como foi o caminho, assim, e eu quero detalhar, porque ainda quero falar um pouquinho de como foi lá no Brasil, sabe? Na verdade, a minha amiga, que foi a minha ajudante, né? Eu não, como é que fala mesmo? Sensei? Escudeiro, Aquele leitor escudeiro. escudeiro, que é como a A gente chama os escudeira. leitores betas dentro da jornada. Uhum. Isso, eu esqueci. Ela me deu uma ideia do segundo livro, da continuação, que seria do pessoal aqui no Brasil, né? Olha, o pessoal ia Uhum. adorar essa segunda visão, né? De como foi a construção deles aqui também. Uhum. Ainda mais para quem já leu Suspiros de uma Vida, você fica pensando, né? Tipo, você tá ali com a Sarah, mas a sua cabeça tá o tempo todo, cara, o que aconteceu com o restante? Não tem comunicação com você. E você passa, é muito legal isso, porque você fica, você viaja, literalmente você viaja junto com os personagens, a forma como você trouxe, narrando, contando, a escolha, a construção, as palavras, sabe? Tudo isso é como se a gente estivesse lá. Ou se a gente fosse a própria Sarah ali, passando cada dia e cada desafio ali num novo país, ou se a gente estivesse do lado ali só observando. Isso é incrível, eu acho fantástico. Nossa, eu fico muito feliz de escutar isso, porque a Sensei sabe. Eu perguntava a cada passo, Sensei, será que tá certo? Porque eu não sabia se a minha linguagem estava sendo clara, sabe? E daí a Sensei falava assim que se não tivesse bom, ela disse que já tinha feito eu reescrever tudo de novo. Faça mesmo. Se não tiver bom, se não tiver entendido, eu risco e mando escrever tudo de novo.
Até na correção teve altas correção, né? Se eu sei. Então, quando foi para corrigir também, risquei e falei, ó, Ah, tira, mas escreve é melhor. isso. Nada sai, tipo, nasce e fica como é. É tudo um Exato. processo de lapidação, né? E, inclusive, eu acho que Sim, isso até é uma coisa legal de a gente falar, né? Porque, sim. tipo, muitas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente estava conversando, acho que no serviço esses dias. Muita gente não escreve achando que a primeira versão que coloca no papel ou em qualquer lugar, porque tem gente que escreve em lugares estranhos, acha que aquilo é o final e já está publicado. E não é. É tudo um processo de lapidação. Às vezes, a gente estava conversando sobre revisão, né? Porque eu trabalho como revisora. E aí, eles ficam muito com medo de passarem as coisas erradas para mim. Mas daí a gente fica, mas, gente, É o seu trabalho pegar as coisas. trabalho! É Não que pra eu isso, quero né, que você tá ali. Não que eu quero pegar coisas erradas. Não, a gente fica super feliz quando você pega alguma coisa para revisar e tá tudo certinho, perfeito, né? Mas assim, cara, é um processo. Você tem a ideia, você planeja, você cria, escreve e depois você vai preparando para depois você publicar, para você postar, para você colocar mundo afora. Uhum. E é incrível como as coisas vão vindo, né? Você vai escrevendo cena por cena e vai vindo. Eu ficava pensando, será que eu vou conseguir as 10.000 palavras? Eu acho que 1.000 já tava bom. Eu ficava pensando, meu Deus. E no final teve até que cortar para caber nas 10.000 palavras. Eu tive que mudar o final, porque senão eu não ia conseguir fazer do jeito que eu queria. Então ficou assim, tá ótimo. Que agora vai vir um livro mais detalhado. Amei, vai sair. Vai sair, tá? Vai. É só retornar para tudo que você aprendeu na jornada e fazer aquilo, o planejamento com calma, né? Agora você não tem mais as 20 semanas ali. Entrega o prazo, entrega a atividade. Exatamente. Mas, Meu né, Deus, como era corrido. é O porque. que não deixa de ser bom, né? Exato. É, você E tem torna um alguém ali do compromisso, né? lado. Tem um compromisso. Eu acho que isso faz diferença, sabe? Quando eu planejei toda essa metodologia da jornada, eu pensei nessa questão da gamificação justamente para tirar as pessoas da inércia, sabe? Porque tem gente que, se você não dá esse empurrão, não vai. E pelo menos assim, mesmo que a turma toda que entre não consiga terminar nas 20 semanas, dentro do prazo estipulado, né? Porque a gente tem os prazos ali, ainda assim eles se sentem motivados para continuar escrevendo, sabe? E mais da metade da turma geralmente chega no final, o que, tipo, comparado com outros cursos, é muito bom, entende? Com o resultado, com tudo fechadinho, e isso inspira outras pessoas, mesmo que não consigam terminar no prazo determinado do desafio, continuam fazendo, sabe? Eles continuam entregando. Isso é muito bom, porque não para, entendeu? Independente de você estar ou não no desafio, ele motiva e movimenta as outras pessoas a estarem. Até pessoas de outra turma, vem o pessoal da turma nova, né, postando as atividades, eu tô não sei o quê, e aí o pessoal fica, peraí, deixa eu voltar então e reescrever e continuar escrevendo a minha história, isso é muito legal. Uhum. Essa Nossa, ideia eu do sou muito grupo da é pressão. legal, né? Uhum. Gente, eu sou muito da pressão. Eu tenho que estar pressionada para fazer alguma coisa, Senhor. Por isso, Não. por isso que tem que, sabe? Eu tenho que ficar instigada. Eu tenho que criar um cronograma para eu seguir, senão eu não funciono. Não sei, é algo difícil. Então, aguarde, que eu tô pensando em umas novidades aí para ano que vem, pro pessoal da jornada. Então, quem sabe pode te ajudar a escrever o restante da história, mas deixa pra lá. Deixa pra lá que eu ainda tenho que planejar. Tá só na minha cabeça ainda, já que tá falando nem os tutores sabem ainda o que tem pro ano que vem. Mais trabalho, já. Eu já vi que esse podcast vai ser criando expectativas e saindo daqui louca só na espera. Isso é verdade. Mas nós somos escritoras, é isso que a gente Tem faz. que criar, a gente tem que criar esse suspense, né? Você tem que criar esse, venha, eu tenho algo para você, mas Isso. venha. É aquela migalha de pão, entendeu? Que você deixa ali no caminho para a pessoa ir, vai pegando devagar até que você. Opa, olha só, tá o caminho inteiro com você, que a gente faz.
E, Ana, eu quero voltar um pouquinho no túnel do tempo, lá no início da sua vida como escritora, digamos assim. Quando que você pensou, como que foi para você pensar assim, eu acho que eu quero escrever uma história? Você lembra, assim, o que que foi que te motivou para isso? Sim, eu tava. Então, quando eu era no terceirão, eu acho. Eu lembro que eu queria fazer um livro. Eu lembro que eu pesquisava bastante e eu tinha bastante coisa assim já pesquisada, sabe? Tipo, já planejadinha, assim, sabe? Só que eu não conseguia dar esse primeiro passo. E ficou, até meu interesse era outro, né? Não era nem essa história, era bem diferente. E daí eu agora, né, depois de um tempão, é, eu comecei a ler o livro A Seleção. E, gente, eu devorei aquele livro. Eu devorei aquele livro, é muito bom, né? Não fazendo merchan, nada. Mas eu amo aquele livro, não sei. Porque eu li tão rápido e, tipo, e eu queria ver mais, queria ver a continuação, tanto que eu não esperei a minha amiga me emprestar. Eu fui lendo na internet, sabe? Eu procurei porque eu queria ver. E daí, depois disso, me veio muito uma vontade de escrever. Não, sabe? Voltou aquela vontade de escrever. E nisso, do nada, tipo, não sei, né? Tem gente que fala que Do absolutamente nada. do nada começou a aparecer anúncio para ser escritor, né? Para jornada. Não foi só o da Sensei que apareceu Sim, também, né? Apareceu outros, mas do nada, tipo, eu não tinha nem pesquisado. Isso que eu acho engraçado. É, daí eu fui ver aquela semana, né? E aquela semana que a Sensei faz da maratona. a Eu acho que você maratona. entrou na maratona de fã e escritor. Isso, aham. Eu fui ver a maratona. E no dia que você falou que estava abertas as inscrições, tudo, eu tava com muita vontade de fazer. Mas eu não tinha dinheiro, gente. Eu não sabia de onde que eu ia tirar esse dinheiro. Até que eu passei no cartão da mãe. Até hoje eu não paguei, tá tudo certo. Deixa eu disso. Ela me cobra, mas tá tudo bem. Vai rolando, vai rolando. Paga ela com livro. Fala, mãe, aqui, Vou ó, o pagar. livro. Não, eu ainda falei pra ela, você vai comprar um livro, né, mãe? E ela comprou. Ela bancou Ela bancou e a ainda carreira de comprou. escritora e você não deu nem o livro. Uhum. Não, ainda falei, mãe, ofereça para as minhas tias, mãe, porque eu não vou conseguir. Ofereça. E ela foi, e ela que tava fazendo propaganda. E deu tudo certo. Enfim, eu só consegui pensar na minha cabeça agora. Chega pra ela e fala assim: mãe, vou te pagar com o meu sucesso. Com certeza. Vai mergulhar. Dedicatórias no livro. É. Altas dedicatórias. Não, o melhor é que a história já é baseada na família, né? Então, pelo menos já aqueci o coração, né? De alguma Verdade. coisa. E como é que foi? Como é que foi, assim, essa ideia de trazer a história da família, né? Porque normalmente a gente sempre imagina, o pessoal tá criando uma história, sei lá, é uma história fictícia, tá criando um mundo, ou mesmo que pegue alguma história que acontece ali nesse nosso mundo real, mas são personagens, são nada que sabe, que seja realmente trazendo um pouco do que é, sabe? Como é que foi decidir, não, eu vou contar um pouco da história da minha família? Assim, na verdade, eu não lembro como que foi que eu pensei em fazer assim, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a jornada, eu almoçava bastante ali na minha tia, sabe? E no domingo, nos domingos, assim. E a gente sempre conversava e tal. E daí, nesse final de semana, logo depois que eu me inscrevi, a minha tia comentou de um parente que a gente tem lá na Polônia, que ainda mora lá, sabe? E falou da cidade e tal, e a gente pesquisou e viu, sabe, no Google Maps que a gente fica olhando a cidade assim, tipo, aquele dia foi muito legal. E daí eu lembrei de toda a história da minha família e achei que seria um rumo legal, sabe? Algo bacana de colocar, porque eu gosto muito eu sou psicóloga, né? Então eu gosto muito de escutar a história dos outros. Eu gosto muito de história. Eu gosto da história na parte dos povos, sabe?
de saber a história deles, como que eles foram descobertos, como que eles viveram, assim, sabe? Eu gosto muito dessa parte. E eu pensei muito nessas histórias esquecidas, sabe? Que, digamos assim, quando a minha família, os mais velhos vão acabar falecendo, essas histórias vão ficar apagadas. E eu queria colocar para o pessoal mais tarde olhar, sabe? Ver como que era, como que isso acontecia, sabe? E é também um livro que eu quero fazer, à parte, né? Um outro livro de algumas histórias que eu uma vez eu estava vendo um culto e um irmão, o pregador, né, ele estava pregando sobre um pouquinho da família dele, né, um pouquinho da história dele. E eu achei, nossa, cara, é maravilhosa a história dele. Eu pensei, tem mais gente que precisa saber, sabe? E eu penso em fazer mini histórias, assim, em um livro, com várias histórias, assim, de testemunhos, assim, sabe? Para as pessoas, para essas histórias não ficarem esquecidas, assim como eu coloquei a da minha família. Que eu não quero que essas histórias fiquem esquecidas, e são tantas que já foram esquecidas, sabe? Eu vejo no Instagram, até tem uma que eu sigo, que o nome ainda, eu não lembro direito, mas é assim, Esquecidos de 1900 e tanto, sabe? De 1900 e bolinha, assim. E tem fotos das pessoas, sabe? E, tipo, o que se passa por trás daquela foto, por trás daquela pessoa, sabe? É isso que eu queria passar no livro. É um pouco da história que a gente viveu, que a gente vive, sabe? Eu amo história de fantasia, mas isso me chama muito mais atenção, porque eu amo história, sabe? Meu Deus! Eu preciso, Juliana, eu preciso muito desse livro, eu preciso pegar e eu linkar na casa dessa menina, pegar um autógrafo, eu preciso. Você não tem noção. Dia 19. Você ainda quer esperar até o dia 19? Não. Sério. Tem Não, certeza? é muito. Gente, é sério, é muito sério isso, porque a gente tem ali o contato, né? A gente conversa no clã, a gente passa todo o processo da jornada. Mas, tipo, a cada conversa, nem que seja só a Sensei e o escritor, né? Aqui no podcast, cara, eu me apaixono cada vez mais por vocês. E, tipo, não é só pela história que vocês escrevem, mas pela história de vocês. De verdade. Pela inspiração né? Da onde vem essas E inspirações. eu até coloquei isso lá no grupo, né? Falei, gente, vocês são a minha maior inspiração. E eu ia brincar, mas eu acabei deixando que é, tipo, a hora que quando eu crescer, eu quero ser como vocês. Sempre, né? Ah, É muito inspirador, nossa, ver tudo o pessoal, né? É tipo histórias, né? Eu amo histórias. Exato. E claro que tudo que eu coloquei no livro não é o que eles passaram, né? Não são as pessoas também. Não sei se a família Inspirado, naquela né? época. Isso é Inspirado, inspirado aham. na história, né? Não é exatamente a história, o que também é legal, né? Porque, tipo, você pode Uhum. pegar da sua memória e criar uma ficção em cima daquilo dali. E daí você entra Sim. com a licença poética para você extravasar algumas coisas, né? Reconstruir e trazer a mensagem que você quer passar para a história. É uma ficção Exatamente. histórica, como a gente vai chamar, assim, e brincando com fatos, brincando, né? Tipo, usando fatos reais. E, tipo, é uma época que eu acho fantástica. Assim. Fantástica não que não foi bonita, né? Mas eu acho fantástico justamente conhecer as histórias, Uhum. entendeu? Porque eu acho Rica de histórias, né? isso. Uhum. São muitas histórias, sabe? É absurdo como tem histórias que realmente talvez não contaria num filme, mas que foram reais, sabe? Assim. Sim, E até essa sacada da Ana é muito boa, né? Porque quando você fala Guerra Mundial, você fala sobre fatos históricos grandes, você sempre se remete a pessoas, povos, grupos específicos, né? A Você guerra em sempre si. fica naquela. Você esquece que, cara, em específico disso, a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Não foi só a Alemanha, não foi só os Estados Unidos, não, foi mundial. E tem inúmeras histórias, inúmeras pessoas e famílias que, como a Sara, teve desafios em cima de desafios, mas que construiu uma vida super inspiradora, né? E você trazer isso para a gente
é fantástico, né? É um ensinamento profundo, é uma reflexão do que a gente está fazendo com a nossa própria vida, porque a gente não tem de longe os desafios que ela teve e o que a gente está fazendo para lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente é. Exatamente. E quando eu pesquisei, eu precisava chegar o mais perto da realidade, né? Porque como era fato histórico, né? Eu procurei muito por histórias porque não tinha é, como eles chegavam. Eu conto esse exemplo sempre. Da Polônia, como que eles como que eles chegaram até os Estados Unidos? O caminho que eles tiveram que traçar, sabe? Porque não é. Naquele tempo não tinha avião, né? Não tinha como eles pegarem, né, um avião ou alguma coisa. Então eu tive que pesquisar. Eu li bastante histórias, porque foi só nas histórias que eu consegui encontrar o caminho, porque não tinha nenhum relato assim. E foram muitas histórias do Mas, pessoal, isso, né? Isso que eu ia falar, né? As maravilhoso, histórias que eu disse são relatos das pessoas que realmente passaram por relatos. isso, né? Uhum. E tudo, e eles contavam tintim por tintim. Nossa, era. A gente sente o que. Eu sentia, né? Eu sentia o que eles passaram, assim, porque eu gosto muito de imaginar. E toda essa caminhada e o que eles aquele peso de toda a guerra é bem complicado. Mas e essa pesquisa foi bem difícil de achar. Gente, como que pode? Eu achava que era mais fácil. Ai, deu tudo certo. Mas até puxando esse gancho da pesquisa, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, de você viver duas coisas, né? Uma é você viver a sua história, que é um pouco daquilo que você falou, de você se colocar no lugar dessas pessoas, no relato dessas pessoas, o que elas passaram, para até mesmo você se emocionar quando você escrevia esses fatos. E também a segunda coisa é o escritor, antes de ser escritor, é pesquisador. Tá, é fato, porque senão você não consegue passar os detalhes que você quer. Ai, mas porque fulano nem pesquisa, fulano tira tudo da cabeça dele. Tá bom, parabéns pro fulano. Mas se esse fulano pesquisasse, o nível, sabe, da experiência dele como escritor, da experiência que ele proporciona pro leitor, ia ser, tipo, muito maior, sabe? E é isso, legal você falar que a pesquisa foi difícil, que você teve que ler vários relatos, porque às vezes quando eu falo de pesquisa, tem gente que chega nos comentários e fala assim: ah, mas eu pesquisei na minha história. Tipo, a pesquisa dele foi o seguinte: botou no Google, pegou o primeiro tópico, leu lá metade de um artigo e pronto, pesquisei. Aquele artigo já está dizendo. Não, não é isso, né? É realmente ver, comparar fontes, consumir de fontes diferentes, pontos de vista diferentes, né? E etc. A pesquisa tem que ser mais aprofundada. Quanto melhor a sua pesquisa, melhor vai ser como que você vai passar. E como você disse, né? No início você achou que você não teria nem as 1000 palavras. Só que eu tenho certeza que foi justamente depois dessa pesquisa que você teve insumos para conseguir escrever até mais do que as 10.000 palavras de desafio. Uhum, bem isso. Porque com a base que eu tinha só com a história da minha família, não ia ter base nenhuma, né? Porque eu não ia saber, principalmente, né? Os países que moram ao redor. Não teria nem como, né? Sem a pesquisa, que é essencial ali, né? Para Sim. saber da jornada e tudo. É o primeiro passo, né? Para ter uma basezinha. Até antes de te cortar de novo, mas falando dessa parte de pesquisa, assim, lembrando dos detalhes. Já que você já leu a história, não lembro se você. Já, Ah, então. já Mas li essa história que me agarrou uma tarde inteira. sem spoiler, mas tem uma parte, além dessa parte que você fala sobre essa, com certeza deve ter sido mais difícil, né, essa questão da locomoção deles, mas para mim uma parte que é um detalhe, mas que, nossa, traz tanta veracidade, tanta, sabe, peso para a história, é a parte em que ela fala da chegada dos alemães na Polônia. Como que, de repente, o pai começou a ficar mais tempo em casa, porque o restaurante tinha fechado, sabe? As consequências ali. É um trecho pequeno, mas traz sabe, um peso, um detalhe para a história, assim, que você fala assim, caramba. Porque para qualquer pessoa, eu sou apaixonada por ver documentários da Segunda Guerra Mundial. E para qualquer pessoa que sabe, entende esse avanço, entende que não foi assim, eles chegaram de uma hora para, sabe, foi um avanço, foi uma coisa assim que foi deteriorando ao tempo, né, um risco chegando assim.
E outro detalhe que eu ia até confirmar com você, eles não são judeus, mas ainda assim eles sofreram com a Segunda Guerra, né? Sofreram esse impacto, né? Sofre um impacto porque acaba tudo, né? É como aqui, né? A guerra da Ucrânia não é aqui. Mas tem bastante gente falando que tá faltando alguma coisa porque vem da Ucrânia. É a mesma coisa lá. A Polônia, eles não tinham como a plantação, né? Não tinham como essas coisas da mercearia, alguma coisa assim, eles não tinham como comprar. Porque Uhum. sofriam o impacto da guerra. Os alemães, tudo, eles barravam tudo, né? Barravam, fechavam, exato. Fechavam tudo. Isso eu vi tudo por relato, porque historicamente, assim, eles só contam a guerra, né? Mas o que aconteceu com o povo que estava lá, eles não contam. Mas o povo sofre porque tá ali vivendo, né? Eu lembro, eu vi coisas de Instagram, assim, algumas curiosidades também. Eu vi a gente. Os carrinhos de bebê na Europa, eles eram fechados, eles eram de metal e eram fechados em cima para proteger o bebê. Tipo, em tudo afetava, em tudo. Não só na comida, mas na socialização deles, em tudo, tudo, tudo. Até na Exato. escola, né? Porque ali os alemães começaram doutrinando as crianças, né? Doutrinando as crianças e foi eles foram crescendo e até hoje pra gente, né, que estuda, que vê por aí, sabe, que gosta de curiosidade, né, sabe que tem aqueles neonazistas, né, Sim, que cresceram com isso porque, né, foram criados desde criança, assim, então é algo que tá na cultura deles, sim, né. sim, não é. Eu gosto muito dessa sutileza, sabe? Pequenos detalhes, entende? Porque a gente, através de Suspiros de uma Vida, a gente não entende a gente não vê o impacto da Segunda Guerra Mundial, a guerra, o campo de batalha, o que é mais comum quando a gente fala sobre isso, as bombas caindo, né? O que é mais comum. A gente vê um outro lado, uma outra consequência também, né? Famílias se separando, essa questão da fome, do lugar. É muito triste quando ela fala, né, que era a cidadezinha dela, ela teve que abandonar, né, e como as pessoas foram abandonadas, casas abandonadas ao longo da rua É dela. como, é como se você enxergasse a cena, não sei se você teve a mesma sensação, mas conforme você vai lendo, é como se fosse um filme, mas aquele tipo em câmera lenta, sabe? Que vai, aos poucos, vai esvaziando. Então, você ia acompanhando, você vai acompanhando, sabe? E você vai vendo a cidade se esvaziando aos poucos. E aí, quando eles estão indo embora e estão carregando ali o que eles conseguem carregar para poder ir, e olha para trás, sabe? É impactante, porque você vê esse lado também da história, não é só aquela coisa grandiosa, teve muitos outros impactos também, e que são impactos que carregaram muitas coisas até hoje, né? Não só o próprio nazismo, que vem muitos que trazem ainda até hoje esses conceitos, como também o impacto das pessoas que sofreram. Exato, até mesmo da sua família, né? Que, tipo, se separou e que, por exemplo, você tem um tio lá que talvez você, né? Você teve que, graças à tecnologia, você redescobriu. E quantas Uhum. outras famílias que também acabaram acontecendo isso, né? Se separaram e nunca mais, né? É isso que é o pior, né? Que agora com a internet a gente consegue, mas naquele tempo, que nem a Sensei até hoje, acho que até hoje fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Como que eles conseguiam se corresponder se eles Comunicar, não sabiam o endereço, nada? Eu a falei, gente não Sensei, achou. chegava no porto, então tá tudo certo. Não, Que a eles iam gente. buscar lá. Isso, eu queria uma justificativa, pelo menos. Tipo, como que sabia? Não, porque, não é? Olha só, olha pra ver, você ver como é que eu sou chata quando eu analiso a história de vocês. Porque Acho tava que até assim, hoje ficou assim. a família estava separada, né? Eles não sabiam para onde a outra família ia. Ninguém sabia o endereço de ninguém, né? Eles só iam tentar a vida no Brasil e outro nos Estados Unidos. Mas eles, de repente, se comunicaram. Mas como que se comunicaram se eles não sabiam onde o outro? E Então, aí a que, gente e aí que decidiu. entra a pesquisa, né? Porque daí você descobre como que funcionava e Mas você tal. acredita que até hoje a gente não descobriu como que funcionava? A gente A gente não. deduziu. A gente deduziu. Porque era o mais
o mais próximo que a gente achou. Que eles deixavam as cartas no porto e do porto, daí eles iam pegar no porto. Por isso que depois eles perdem o contato, né? Exato. É porque faz até sentido, porque você escreve o nome da pessoa, né? A pessoa vai lá, tem a carta para fulano de tal. Ah, peraí que eu vou procurar se tem o seu nome aqui, entendeu? Então, tudo bem, aí faz sentido. É isso, gente. Às vezes você pode não. Faz sentido, Sensei, tá bom. Exato. Tá Às vezes ótimo. você pode não ter a resposta para tudo, entendeu? Da sua história. Mas tem que ter uma lógica por trás. Você tem que, pelo menos, criar ali uma lógica por trás para, né? Não pode ser assim, aleatório. Mas se tem uma lógica por trás, é isso. É por isso. Uhum. E tem, Sensei, tá tudo certo. E se alguém tivesse assistido esse vídeo e souber como que as pessoas se comunicavam naquela época sem ter um endereço uma das outras, coloca aqui. Uma outra coisa também é que talvez ela possa endereçar para o correio direto, né? A gente botou Porto, mas poderia ser a própria agência do correio, entendeu? Tipo o que a gente tem hoje de caixa postal, né? Mas assim, dentro, né, do próprio correio, aí fica lá uma caixinha ou com o nome da pessoa, né? E aí a pessoa vai lá procurar saber, chegou carta para mim, assim, assado, não que o carteiro vai entregar, mas fica lá o nome e a pessoa vai retirar lá com o nome. Sim. Talvez. Também que eu lembro daquelas novelas, né? Novela antiga, assim, que passava, né? E o pessoal ia lá no correio, ia buscar. Também. Tinha também, tá vendo? Mas a gente descobre. O negócio é ter uma lógica. Tem uma lógica por trás, tem uma explicação, aí tá tudo certo. Só não pode ficar sem explicação. Sim, são teorias, né, Sensei? Uma delas tá certa. Exatamente. Vocês falando da cidade sendo deixada assim. Eu lembro de uma cena que é a melhor, assim, que eu queria colocar e eu coloquei. Que eu gosto bastante, que é aquela que eles têm uma casa do vizinho que eles deixaram, né? E tinha ainda um cobertor pendurado, acho que era um cobertor pendurado no varal, que a gente via a casa abandonada. Que é uma das cenas que me traz de abandono. Que eu sempre, que quando eu penso em abandono, eu penso assim, sabe? Uma casa bonita, bem bonita, é, tudo, né? Só com alguma coisa pendurada no varal. Deixada assim, e o vento balançando. Não, e ainda é porque é aquela sensação de, tipo, eles saíram, mas, tipo, saíram nas pressas, né? E Nas ainda pressas, deixaram. aham, deixaram as coisas. Ué, igual a Que própria é o que família da aconteceu. Sarah. Exato. Uhum. A Que família da aconteceu Sarah. com várias, né? Exato. A família da Sarah, que é a protagonista de Suspiros de uma Vida, foi embora, né, com poucas coisas na mala e o resto ficou para trás. A casa, as outras coisas ficaram para trás. Realmente é um abandono. Uhum. Eu lembro que eu pesquisei sobre a televisão, se tinha sido inventada, como é que era, né? E porque, né? Uhum. É, e eu queria colocar alguma coisa de valor, né, que eles tinham deixado para trás. E eu deixei, eu falei que a televisão ficou e tal. E, essa também queria para mostrar como eles eram bem de vida ali, né? Porque também o pai tinha um restaurante e tudo, né? Eles eram bem. Só não tinha mais como prosseguir, né, por causa da guerra. Exatamente. Nossa, assim, pegando cada detalhe, né? A gente, tipo assim, a história é sobre superação, é sobre as lembranças da Sarah, mas é sobre tanta coisa, né? Essas lembranças dela contam tanta coisa, tipo, é muito amplo, né? Muito profundo. E eu queria. A gente tá. Olha, essa conversa rendeu, hein? Vou avançar mais. Não, não vou parar, vamos avançar só mais um pouquinho. Quando você. Enquanto vocês estão conversando, eu estou pesquisando. Eu não me aguento ficar sem resposta. Então vai, Jaque, Prossiga, vai lá, vai, pesquisa. Vai lá, prossiga, desculpa pra prossiga. gente. Quando você falou naquela época que você queria escrever e tal, você lembra assim, qual era suas principais talvez dificuldades para você conseguir colocar no papel? Ou você nem sequer tentava porque tinha insegurança? Você lembra o que mais te atrapalhava assim na hora de você tentar escrever e não conseguir? No terceirão? No Lá, terceiro, no terceiro. ou agora, assim, quando eu comecei agora. Não, Eu também, não sei. Assim, eu acho que porque, assim, okay, uma coisa é a gente passar dificuldades agora, como, por exemplo, você teve dificuldade na pesquisa, mas você continuou e conseguiu. Outra coisa são as dificuldades que fazem a gente abandonar. Então, eu acho que sim, as dificuldades mais lá para trás. uhum. É que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosta de ter
alguém mostrando passo a passo, assim, sabe? Digamos, ter um professor, sabe? E eu não consegui achar algo consistente na internet, sabe? Uhum. Porque alguns diziam, ai, começa por aqui, outros, ai, começa por ali. E eu não conseguia, sabe? Porque eu gosto de ter alguém me ajudando, me mostrando. Que nem ali no curso, na jornada, tem passo a passo, né? E você tá perto também. A gente pode tirar dúvida qualquer hora, não de madrugada. Mas, mas né, a gente tá ali perto. E essa foi uma das inseguranças que eu tive para começar lá atrás. E agora, assim, eu sempre também fiquei com o pé atrás, porque eu não sou boa em português. Eu odeio português, gente. Eu Somos sou. duas. Que a Jaque é a revisora que não nos É, escute. Mas, gente, nós não somos tão ruins assim. Calma, respira. É que vocês não me viram escrevendo ainda. gente, eu sou muito ruim. Eu não entendo muito o português, mas as regras, né? Uhum. Então, daí quando a professora falou assim, não tem problema, tipo, o revisor tá aí pra isso, né? E depois, quando eu terminei, na hora de revisar, eu pedi ajuda para uma amiga minha que é professora de português. Porque, gente, eu sou zero à esquerda, eu ia ficar tudo errado. Teve algumas coisas que ela me ajudou. Até tem uma questão que você falou, Sensei, que era de colocar tudo no passado ou tudo no presente, para não dar essa confusão. E tem Sim, algumas verdade. partes que ficou assim ainda no livro. Até Uhum. quando eu for escrever o próximo, eu vou me atentar mais a isso. Mas são essas coisinhas assim que, que me dá mais insegurança. Porque eu não tenho prática, né? Eu não trabalho escrevendo, assim. A única coisa que eu escrevi foi TCC, que é algo, né? É algo que Mais é um técnico, né? documento, é técnico, né? E documento, mas documento você tem uma base também para você tá apoiado, né? Uhum. E livro é totalmente diferente. Até eu também tinha uma insegurança e pensava assim, meu Deus, tá, mas é cena por cena, né? Eu vou ter imaginação para isso, sabe? Eu vou ter criação para tudo isso e vai fluindo, gente. Vocês não têm noção como flui. Até o nome eu não tinha no começo. Eu pensei, não, eu tenho que entrar sabendo o nome. Não, flui tudo, porque a gente fica amparada em tudo que a gente sabe na pesquisa, a gente tá imersa ali e flui. É muito bom. Exato. Não, é ótimo você falar isso, porque algumas pessoas ficam na dúvida, até quando abre turma nova, a gente tem, ai meu Deus, eu não tenho ideia, ou ai, eu ainda não escrevi nada. Não, mas a jornada é para isso, a jornada é do zero, do absoluto zero. Você pode não ter Uhum. ideia nenhuma do que escrever. É o que eu falo, você tem que ter a vontade. Você tem a vontade? Você tem a vontade, então tá bom. Você quer? Você só tem a vontade de escrever? Porque isso é o mínimo, né? Que a pessoa precisa, pelo menos, para dar o primeiro passo. Se você tem a vontade, tá tudo certo. O restante, deixa com a jornada que a gente aqui te ajuda. Tá ótimo, né? Não, e eu lembro que eu comecei, eu tinha na cabeça, assim, uma história e tinha um que era uma fanfic. Daí eu pensava assim, mas eu não quero fazer quests, porque não. Eu nem sabia o que era fanfic na época, assim. Eu lembro que vocês começavam a falar fanfic, daí que eu fui procurar e fui ver que é, né, baseado numa história, só muda alguma coisa e tal. E eu sou muito dessa, né? De ficar vendo alguma coisa, alguma história e me inserir na história. É uma fanfic na minha cabeça. É, mas eu lembro que eu queria fazer a jornada só se eu tivesse uma história na cabeça, assim. Daí eu lembro que eu tava deitada e eu olhando pro teto, eu pedia. Eu sou cristã, né? Então eu pedia pro Senhor pra me ajudar muito, assim. Ficava pensando, assim, conversando com ele, e nisso veio nitidamente a última cena, que é a cena que eu quero colocar no livro detalhado, né? Ainda não coloquei. Porque entregava tudo, né? Eu não quero entregar nada. Daí veio detalhadamente, veio até o nome da protagonista, que o senhor me deu, que é Sarah. É, e foi daí que eu
tomei coragem e pedi o cartão da mãe. E foi. E o resto veio com o tempo. Daí eu falei com a minha escudeira, ela me ajudou bastante, ela que deu a ideia de inserir a guerra não estava nos planos. Eu ia fazer baseado na minha família, mas não tinha não tinha algo forte para fazer eles se separar. E daí ela falou da guerra, que ela disse que gostava muito de livros com guerra. Daí eu falei, nossa, encaixa perfeitamente. Ela foi essencial, assim, ela me ajudou muito. E, e ela é fã do mesmo livro que eu, a seleção, então a gente se encontrou muito. Ela é minha amiga já de tempos, mas ela foi essencial. Ai, que legal. Uhum, muito bom. E Ai, assim foi. é. O E senhor como é só me ajudando. então, não, é que ótimo, né? Eu acho isso muito legal também, sou cristã, acredito muito, né, nessas coisas, principalmente não coincidências. E depois de você passar por tudo isso, como é que foi pra você, tipo, finalmente deixar de ser só fã para se tornar escritora? Como que você se sentiu de olhar e falar assim, não é que eu tive ideia para colocar 10.000 palavras? Eu achava, eu achava engraçado, assim, o pessoal ouvindo falar, sabe, da história. Eu ficava pensando, nossa, fui eu que escrevi. E eu ainda tenho, assim, mas eu tô enfrentando, porque eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, sabe? Não sei por quê. A história, eu amo a minha história, eu gosto quando o pessoal vem dar esse feedback, assim, que deixa a gente animado, né? Mas eu ainda tô trabalhando isso em mim, porque eu não tive muito apoio no começo, só da minha amiga. Daí é isso que eu tô trabalhando em mim. Por isso que eu também quero fazer a história completa para esse pessoal ver como é maravilhoso ser escritor, sabe? Porque é muito bom você ter algo que você fez, né? Tipo, é diferente de um TCC. É diferente de um TCC, é muito diferente. Muito diferente. Que é uma história gostosa de ler, não é uma coisa pesada. Ai, é muito bom. Com certeza, é muito diferente de um TCC. Mas é isso, né? Essa sensação de realização é muito boa. Uhum. É muito bom. E vendo os outros comprando, as minhas amigas, assim, a pessoa que eu nem imaginava comprando e pedindo pra eu vir autografar. Eu ficava, meu Deus, que tudo! Comprei até uma caneta pra assinar com a minha cor preferida. Maravilhoso. Demais, cara, isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver vocês evoluindo assim e, tipo, conseguindo alcançar o resultado, né? O sonho de vocês, isso é muito bacana. Já que você conseguiu descobrir. Não foi uma pesquisa tão profunda, logicamente, né? Porque o meu foco em Amoeba, se eu começar a ir muito aqui, eu me perco. Mas assim, eu achei algumas fotos aqui das cartas em si, fotos de cartas que eles guardaram em museus, enfim. E aí eles falam muito sobre os navios que levavam todo, desde das cartas, itens, tudo que precisava ia para os portos e também via aérea. Então, tem muitas cartas ali com carimbo de via aérea. Então, tinha correspondência sendo enviadas por avião. Não tínhamos o avião para viajar, mas os aviões durante a guerra faziam esse transporte dos materiais, de tudo, que era mais intuito da guerra em si. E também tinha uma outra questão, que eu não tinha me lembrado, e só agora pesquisando eu me lembrei desses detalhes. Eles faziam esses envios de itens, correspondências, tudo dessa forma, meio privado, porque eles queriam ter controle do que estava entrando e saindo de cada lugar, para ter certeza que não tinha alguma mensagem que pudesse comprometer algum dos lados da guerra. Por isso tinha muito disso. Né? Uhum, exatamente. Gente, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho uma vez da Segunda Guerra Mundial na escola e eles usaram, foi na Segunda Guerra Mundial que eles começaram a usar os correios, né? Gente, eu vi um pombo que ficou preso numa chaminé em Londres, se eu não me engano. Ele tava com ainda com a coisa enroladinha, assim, gente, é minúscula.
Minúsculo. É muito É pequenininho. minúsculo. E é tudo com código, assim, é minúsculo, gente. É Fotografado, né? criptografado. É, se a gente for parar para imaginar que nem agora a gente está falando sobre as cartas, correspondência, fazendo alusão de como que foi a comunicação dos seus personagens. Mas se você parar para pensar mesmo, muita coisa evoluiu durante a Segunda Guerra Mundial. Quase tudo que a gente tem partiu dali, né? Essa questão da comunicação, muitas coisas que a gente acha hoje que nossa, é super tecnológico, foi criado agora. Não, ele surgiu lá, na Segunda Guerra Mundial, e foi sendo aprimorado, né? E essa questão das mensagens criptografadas, todas fechadas assim, se você for pesquisar a história, tem muito disso lá. Inclusive, tem um filme que eu não vou me recordar o nome, porque eu sou péssima com nomes, que fala sobre um grupo que conseguiu, tipo, não traduzir, mas entender o que era a mensagem que os nazistas estavam passando entre si. Eles conseguiam se comunicar com gente nos Estados Unidos, mas de uma maneira bem camuflada. E depois de todo pesquisa e testes, eles conseguiram. Eles fizeram uma máquina gigante. Então, tem muita coisa, tem muita história. Tem muita coisa. Apesar de ser. Eu vi um documentário que a medicina também evoluiu bastante. O problema é que eles usavam, né, o pessoal que estava nos campos de concentração. Aqui custa, Mas né? aqui custa, né? Exatamente. E não só isso. Eu acho muito engraçado a cara das pessoas, porque eu gosto muito de pesquisar esse tipo de curiosidade. E eu acho muito engraçado a cara das pessoas quando eu conto algumas coisas. Que nem, por exemplo, sabe o micro-ondas que você usa para você esquentar aquele seu miojo, aquela sua comida toda prontinha, embutida? Então, ela surgiu lá na guerra, né? O micro-ondas era usado para eles conseguirem identificar, se eu não me engano, era isso, identificar submarinos que estavam ali na água, por perto. Eles usavam essa tecnologia. Sabe o leite condensado que você gosta de fazer, aquele brigadeiro grudado na panela? Veio de lá também. Porque os soldados precisavam levar alguma coisa com eles que eles conseguissem carregar, mas que desse uma certa carga de alimento mesmo. Eles precisavam de algo que desse essa energia para eles. O alimento, na verdade, era o leite, mas não tinha como eles carregarem caixas e latas de leite. Então, eles tiveram a ideia de condensar o leite. E aí, quando eles paravam nos acampamentos, eles só esquentavam. E aí, todo aquele leite condensado virava o leite para eles beberem. Nossa, você não sabia, que legal. Né? Altas informações. Nossa, esse podcast foi bem instrutivo, hein? Foi muito ruim. E eu, inclusive, eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa, e eu lembro de ter testado em casa. Acho que minha mãe foi fazer algum doce, ou eu fui fazer alguma coisa, e eu fiz questão de deixar um pouquinho de leite condensado no final. Não é só esquentar, você tem que colocar água. Colocar um pouco de água e misturar. Na verdade, não esquenta, era só colocar água. Você coloca água, mistura e ele vira o leite. E eu fiz esse teste, eu coloquei água e tomei e falei, cara, não é que é leite mesmo? Vira leite, dá certo. Exatamente. Gente, estamos desencaminhando para o final e olha, passou bem rápido. Muito rápido, meu Deus, já deu 1 hora, eu não vi. Já passamos até um pouquinho de 1 hora. Uhum. É incrível. É incrível como o tempo está passando. Cada um que a gente faz está diminuindo o tempo. Não sei. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer aqueles podcasts que duram 1 hora e pouco para conversar bastante. Mas, Ana, deixa eu pedir, antes da gente terminar, fala se você pudesse dar uma dica, né, para quem está aí tentando começar a escrever também, como um dia você foi lá fã, que teve a ideia de escrever uma história, se você pudesse dar uma dica, um conselho, né, para quem tá começando aí, o que você diria assim, para essa pessoa? Uma dica? Ai, que difícil. Eu diria para não ter vergonha, né, de começar, porque às vezes e também não ter medo de começar sem uma história, porque lá a Sensei dá até umas dicas de como tirar uma história, né? De uma palavra, gente, de uma palavra você tira uma história e como você
e como vocês, né? Então, vocês já têm essa vontade de ser escritor, é só ter coragem para seguir. Porque, gente, vergonha não serve para nada. E, e o medo também não. Só deixa você quieto no teu canto com as histórias lá enterradas. Que nem eu tava vendo um vídeo, eu acho muito interessante esse vídeo, que eles perguntam qual é o lugar mais rico que existe. E eles falam que é o cemitério. Por quê? Porque lá tem sonhos enterrados, tem que nunca foram escritas, tem empresas que nunca saíram do papel, porque a pessoa não teve esse pontapé, não teve essa iniciativa, não teve essa coragem. E, gente, é só dar um ok. Só apertar só pede pra mãe. Não tem problema se você não Pede pra pagar no mãe, imposto. pede pra mãe, Pede depois pra não mãe. pode. Mas faz. Se você já tem, você tá, provavelmente você tá na maratona, porque você já tem já pensou um dia em ser escritor. Então é só seguir, gente. Só dar esse primeiro passo, porque é incrível. Depois você só vai querer fazer mais e mais e mais e mais e mais. E, né, não ficar procrastinando, pelo amor de Deus, né? Que tem missão é para fazer para conseguir o livro depois. Por favor, né, gente? Isso Vamos aí. seguir. Não, e quem tá falando é uma campeã. Foi a primeira colocada da turma. Gente, eu fiquei incrível, porque eu não atrasei nenhuma. Eu fiquei orgulhosa, gente. Que orgulho da Orgulho. gente, não atrasou nenhuma, realmente. É isso aí. Agora vende o seu peixe. Onde que as pessoas podem ler esse Espírito de uma Vida? Seu Instagram, fala aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas ainda assim, fala aí, chama aí as pessoas para lerem essa história eu acho que a gente já falou bastante aqui o quanto ela é profunda e boa, né? Vocês viram a Sim, dica que ela deu agora, né? É Tipo, verdade. foi profundo e reflexivo. E ela falando que ia ser difícil e veio com uma dessa, né, Jaque? Imagina se não fosse difícil para ela. Não me peça para falar mais nada, tá? A partir de agora, minhas palavras se escapam. gente, é porque eu vi esse vídeo essa semana, senão eu não tenho o que falar. Inspirada pelo Instagram. Bom. Então, o meu Instagram é @anakubiak. Lá tem o link para Wattpad, que tá lá no Wattpad, a minha história. Eu não tenho que liberar os outros capítulos que Ah, desde já aquela pode vez. liberar. Já pode Uhum, liberar. Agora o contrato comigo já foi rompido, você já pode já liberar. acabou. Que tristeza. Não, e Sensei, tem gente me perguntando quando que tem mais livro. Eu disse, gente, eu acho que não vai ter mais. Não vai ter mais. Eu acho que não vai ter mais. Quem Mas sabe, o, quem sabe, não sei. Por enquanto ainda não. é, mas o e-book tá lá, né, Sensei, ou não? O e-book tá lá, mas ele vai sair também, né? Porque como eu não tenho mais o contrato com vocês, daqui a pouco eu vou ter que tirar também, né? Porque eu não posso deixar ele lá, receber e não repassar para vocês. Poxa, Sensei. Mas, ó, corre lá que ainda tá o e-book lá na Amazon, né? Exato. A Sensei acho que vai deixar o link lá. E a minha história tá no Wattpad. E, gente, segue para o próximo capítulo, são 11 capítulos. Eu encaminhei uma vez o link só do primeiro capítulo pro pessoal. Daí eu perguntava, né? E aí, como é que tá a história? Vocês estão gostando? Daí eles disseram assim, mas você não encaminhou mais nada? Tem mais? Eu só li o primeiro. Daí eu disse, tem, é só seguir, gente, é só É só seguir. clicar lá na página inicial. Tá? Que são 11 capítulos ali no Wattpad. O pessoal que Bem não tá tranquilo. acostumado com o Wattpad, né? A gente cai na página do primeiro capítulo e esquece de ir lá ver os outros. Exatamente. E eu também não estava acostumada, para mim eu não sabia, nem conhecia o Wattpad. Foi tudo na jornada que eu aprendi. E é um caminho bem, bem legal. Não, eu acho ótimo, porque aquilo que eu falo, uma das minhas missões com a jornada, além de formar escritores, bons escritores, é fazer com que o Wattpad se torne um lugar de boas histórias. Porque o pessoal que conhece, né, fala mal, ai, mas porque lá só tem histórias inacabadas, só tem histórias fúteis, e não sei o quê. Não, vamos acabar com isso, vamos entupir aquilo ali de boas histórias, porque é uma excelente ferramenta para escritores iniciantes
para, né, ter os seus leitores ali, para dar uma amostra grátis do seu trabalho. Vamos entupir aqui o Dali de boas histórias para mudar essa visão do que é o Wattpad, né? Vamos profissionalizar o Wattpad. E não só o Wattpad também, né? Porque a gente está fazendo duas missões. Uma coisa que eu escuto muito, não sei, eu aposto que vocês escutam bastante também, que literatura brasileira não é interessante. Ah, Cara, a prova maior de que a nossa literatura, de que os nossos escritores são incríveis, é cada pessoa que a gente está conversando aqui. exato. Ah, tá vendo? Ele disse que não ia falar nada, eu que vou ficar quieta agora. Então, Terminou e ó, né? foi muito bom. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo conversar com você de novo. Foi muito legal. Nossa, agradeço muito. Eu tava muito nervosa, não sabia o que falar. Que é um Mas fluiu. Fluiu que nem o livro, fluiu muito bem. Sim. Traz uma lembrança boa conversar assim com Ai, você. que bom. Jaque, obrigada pela participação de sempre. E estamos sempre aqui, sempre nessa jornada de a gente conquistar mais histórias, mais escritores e muitos leitores, tipo, fascinados e satisfeitos como eu fiquei. Com certeza. Então, assistam, ó. Leiam a história da Ana. Amei, vai virar Quem filme. sabe? Vamos jogar para o universo que vire filme. Já pensou? Amei. Tô profetizando. Pensou? Eu quase desaguei. Eu desaguei lendo, imagine assistindo. É verdade. Não, eu lembro que você colocou no comentário, né? Que vire filme. Você amei. Com certeza. Que venha uma adaptação. E que venham outras histórias também, Ana. Quando você tiver outra história, fale com a gente que a gente traz aqui você de novo para falar sobre a sua história. Ou até a continuação dessa, né? Pode deixar. Ai, o jeito vai sair. Em nome de Jesus, vai sair. Vai sair. Ah, sim. Minação, muito obrigada por você ter ficado aqui. Já não esquece de dar o like nesse vídeo. Sim, eu só peço no final, porque eu não sou muito boa em pedir essas coisas. Já se inscreve nesse canal para você acabar como a Ana, que deixou de ser sua fã para se tornar uma escritora aqui na Lição Nerd. Você aprende como fazer isso. Gente, beijos, tchau, e até a próxima. Falou, gente. Tchau e até o próximo. Beijo. Até.